Então, olha, feudo é essa unidade de produção que está organizado dessa forma. Eu fiz esse desenho para a gente entender cada parte. Essa região toda quadriculada, imagina aí um castelo muito bem erigido. Aqui aos lados nós temos bases militares que cuidavam da proteção desse feudo, desse manso, né? Essa região então toda quadriculada, imagina aí um castelo. Os historiadores chamam essa região de manso senhorio. É o domínio do senhor. Manso senhorio é onde vive a família dos nobres. Então, com certeza, aqueles títulos que vocês já ouviram em filme, ou já leram em livros, né? Marquês, conde, duque, barão, todos esses são títulos de nobreza. São pessoas ligadas à figura de um rei. E nessa época não temos rei, né? Como assim, aquele que é responsável por todo um país, toda uma nação. Nesse tempo, quem manda no feudo é o senhor feudal. É um rei, mas em miniatura. É um pequeno rei que cuida desse poder local. Ele é o senhor feudal, é o dono do feudo. Ele vive no manso senhorio com toda a família de nobres. Todas as pessoas ligadas por ele, pessoas que também dominam terras. Está aí essa região. No manso senhorio, então, nós temos o castelo, mas nós temos também outras unidades. Por exemplo, onde estão os animais, o estábulo faz parte do senhorio. O estábulo onde tem os cavalos, né? Eles são cavaleiros, são pessoas ligadas à nobreza, então eles devem, todo o feudo existe aí o estábulo. Existe também uma região chamada celeiro, onde nós temos o depósito de alimentos. Quem vive aqui no castelo geralmente vive muito bem, vivem com as principais iguarias da época. Então, é a nobreza que vive aqui. E nessas regiões em vermelho que eu rachurei para vocês, vivia uma família de camponeses, a que nós chamamos de manso servil. Manso servil é a terra dos servos, os camponeses medievais, aqueles que trabalhavam, né, nessa produção. Lógico que eles não eram donos dessa terra, eles estavam alocados aqui. Eles tinham a posse, mas não a propriedade. Para viver nesse lote de terra, de pouco mais do que 7 hectares de terra, eles produziam ali as suas hortaliças, seus grãos, legumes, para poder sobreviver. Os servos medievais viviam nessa terra, mas lógico que eles precisavam, para viver aqui nesse lote, pagar alguns tributos aos senhores, que depois eu vou mostrar alguns desses tributos para vocês. E mais afastado, eu vou colocar de uma outra cor para a gente não se confundir, está terras mais longínquas, distantes, mas que fazem parte do feudo também, chamado de manso comunal. Vou colocar de outra cor para vocês verem a diferença. O manso comunal, por isso esse nome, comum, tanto para a utilização dos nobres quanto pela utilização dos camponeses. Manso comunal são terras de pastos e florestas. Essas regiões são usadas pelos nobres porque eles têm ali toda uma tradição de caça, eles vêm caçar animais silvestres. E também os camponeses, eles vêm até essas regiões de pastos e florestas para recolher lenha, para produzir o seu pão, já que também nesse pequeno lote eles podem produzir o trigo. E da farinha do trigo a gente tem esse produto que faz parte da base da dieta dos europeus mais antigos até os atuais, inclusive a gente é o pão nosso de cada dia. Então veja só, gente, isso aqui é para vocês entenderem essa unidade de produção chamada feudo. Quando falamos Idade Média Central, igual eu falei para vocês, é o feudalismo que vocês aprendem, estudam, é justamente por causa que aqui acontecia a vida nesse período, do século XI ao século XIII. Lógico que a gente não pode esquecer de algumas outras coisas, né? Quando a gente fala em energia nesse período, né, o moinho está aqui, o moinho de vento, e esse moinho de vento eles eram utilizados até para a produção de trigo. Eles levavam o trigo bruto aqui no moinho, nós temos aí a trituração do trigo para a produção de farinha. O moinho era utilizado, era a força energética desse período. Além do moinho, os animais, lógico que trabalhavam com a tração, com a perfuração do solo, né, com um instrumento chamado charrua para preparar o solo, para produzir alimentos. Tudo isso faz parte daquilo que a gente entende ser as matrizes energéticas desse período. E por fim, o mais importante para o nosso foco de estudo, já que estamos estudando o pensamento medieval, lógico que falamos da famosa igreja, a capela local. Lembrando que na aula passada eu falei para vocês que a Igreja Católica se tornou a igreja por excelência, né, de todo o Ocidente. A partir do Edito de Milão e de Tessalônica, que eu explorei com vocês na aula passada, nós temos aí
toda a fundamentação da Igreja Católica, né? Todos os dogmas e doutrinas da Igreja Católica que agora vão ser muito fortes. Lembrando que, nesse momento, toda a produção de conhecimento e toda a difusão de tudo, e a difusão de todo esse saber, lógico que era monopólio da Igreja Católica. Ela tinha o controle de todos os textos antigos, das escolas filosóficas lá, dos gregos e romanos. Ela que produzia também muitas sumas teológicas, muitos textos para formação mesmo das suas bases teóricas, e também fazia todo um trabalho de conversão dessas terras, né, desses feudos. Lembrando que isso, gente, estava espalhado pela Europa. Estamos falando de milhares de feudos, de unidades de produção como essa. Então, feudalismo vem dessa unidade de produção. Tudo acontece, a vida acontece aqui nesse cenário. Bom, já falamos então do feudo, agora eu vou falar para vocês da sociedade medieval. Quando falamos de Idade Média, temos 3 grupos sociais, né, que vocês devem conhecer, mas a gente vai explorar um pouquinho: o clero, a nobreza e os servos. Quem são esses? São classes sociais distintas, cada uma tendo uma posição e uma função social diferente. Vamos estudar um pouquinho isso. Clero, quando a gente ouve essa palavra, significa toda a hierarquia da Igreja Católica. Desde o Papa, que é a autoridade máxima, até os assistentes de padres, né, nós temos aí toda uma hierarquia. Vocês já ouviram falar de bispos, de cardeais, de arcebispo? Toda essa hierarquia faz parte do clero, né? Lembrando que nessa unidade, quando a gente está falando da capela, nós estamos falando de um padre. Em todas essas regiões existe uma capela próximo a um feudo como esse. Abaixo da Igreja Católica, lembrando, ele está acima, né? Cuida então do alimento espiritual. É aqueles que vão trabalhar no processo de conversão de novos cristãos. Abaixo do clero está a nobreza. Os nobres são pessoas ligadas à figura do senhor, então parentes do senhor feudal, do rei, ou também pessoas que têm uma propriedade, que são donas de feudo. Então, assim, parentesco com o rei ou propriedade se instala nesse grupo chamado nobreza, né? E aí, lembrando que eu já falei para vocês, conde, marquês, duque, barão, tudo isso se aglutina nesse grupo. E por fim, os camponeses medievais, os servos, aqueles que trabalham na terra, dia e noite, cultivando, né? Ou melhor, plantando, cultivando e colhendo, o trabalho da terra, do dia a dia, do campo, né? Nós temos aí essa sociedade. Lembrando então que uns oram, outros guerreiam, já que eles cuidam também da proteção do feudo, e os servos são os que trabalham. Então essa sociedade dividida em 3 grupos mostram pra gente aqueles que trazem alimento espiritual, aqueles que cuidam da proteção de todo o feudo e, por último, aqueles que trabalham, tanto para si quanto para o Senhor. Está aí definida a sociedade medieval. Além da sociedade, não podemos esquecer a economia nesse período, né? Nesse período tão importante da história. Já que a unidade de produção é essa, lógico que estamos falando de uma economia onde a terra é a principal fonte de subsistência de toda a população. É da terra que a gente tem o alimento. Então essa economia nós chamamos de economia de base agrária. Então existe outra forma de produção econômica? Existe. A troca de alimentos. Mas estamos falando de alimentos ainda, então a base é agrária. Nesse tempo, né, na Idade Média Central, não há circulação de moedas. Então nós chamamos também de uma economia amonetária. Não há circulação de moedas nesse período. E se não há circulação de moeda, também falamos que é uma economia não comercial. Não há comércio, compra, venda, não há ideia de lucro. Nesse tempo nós temos a troca de alimentos. E agora vamos lembrar que tudo acontece dentro do feudo. E existem agora pessoas posicionadas e cada uma com a sua função social. Agora vamos entender um pouquinho a dinâmica dessa economia. Veja, existia logicamente uma relação entre senhores e servos, entre senhores e igreja, entre servos e igreja. Tudo isso, né, compunham o que nós chamamos de pensamento medieval, e nós vamos chegar lá, né, para falar de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Mas antes, é importante vocês entenderem essa relação inicial entre as pessoas que vivem no feudo. E vamos começar por aqui. Já que o senhor é dono de toda a propriedade, ele mas ele cede um lote de terra para um camponês, mas lógico que esse lote não é gratuito.
O camponês que consegue ali garantir a sua sobrevivência, ele vai ter que pagar vários tributos ao Senhor para viver naquela terra. E é esses tributos que a gente vai começar a explorar agora, falando de economia. Primeiro tributo é chamado de corvéia. Corvéia é o seguinte: de 3 a 5 dias na semana, esses camponeses, eles tinham que largar os seus trabalhos na sua terra e trabalhar nas propriedades do Senhor. Trabalhar em todas as fontes. Então, trabalho de limpeza, trabalho de produção de alimentos, trabalho no castelo, na organização. Gente, esses camponeses, então, eles tinham que trabalhar na famosa corvéia. Então, 3 a 5 dias na semana era um trabalho gratuito nas propriedades do Senhor. Além da corvéia, nós temos a talha, outro tributo servil. Quando um camponês ele produzia os seus alimentos, então imagina hortaliças, grãos, legumes, metade do que eles produziam deveria ser entregue ao Senhor. Então, talha é 50% da produção do camponês. Além desse, nós temos as famosas banalidades. O que são as banalidades? Veja só, o camponês que trabalhava aqui para garantir a sobrevivência da sua família, vamos supor que ele produzia trigo, mas ele precisa moer o trigo e depois usar o forno. Mas ele não é dono nem do moinho nem do forno. Isso pertence ao senhor. Então, se for para utilizar o moinho e o forno, qualquer coisa que for do senhor feudal, tem que pagar as banalidades. Mais 10% daquilo que ele produz para utilizar algum instrumento que é do senhor feudal. Gente, para vocês terem uma ideia, estamos falando de 13 tributos. Lógico que variavam de feudo para feudo, mas estamos falando de 13 tributos. Hoje eu vou falar de 5. Lógico que existia também um tributo para a igreja, chamado tostão de Pedro na época, hoje conhecido como dízimo. Ou seja, 10% do que o servo produzia no seu lote era entregue para a igreja. Se não sobrou nada porque já acabou o alimento e garantiu a sobrevivência da família, essa porcentagem, o dízimo, podia ser pago por trabalho na igreja, na manutenção da capela local. Então, veja como que era a vida dos trabalhadores, né? A vida dos servos aqui nesse momento. E agora, por fim, um tributo que não era tão comum nos feudos, mas acontecia, ele chamava-se formariage. Formariage. Se a gente pegar essa palavra do inglês, né? Formariage. Para casar, para casamento. Até para se casar, os camponeses precisavam pagar esse tributo. E como que funcionava? Imagina que aqui se praticava o formariage. Aqui nesse lote existem duas pessoas, dois camponeses que querem se casar. Para se casar, o senhor feudal tem que fazer autorização. E essa autorização significa o seguinte: se o senhor feudal tivesse interesse, lógico, ele podia tomar a mão da noiva, né, na primeira noite de núpcias. Formariage, então, fazia parte mais de uma tradição do que um imposto pago em dinheiro. Formariage, então, consiste num tributo onde o servo tinha que ceder a mão da sua mulher na primeira noite de núpcias para o senhor feudal. Veja, agora olhando para todos esses tributos, aí eu trago um desafio do dia para a gente finalizando a nossa aula. Os camponeses medievais, eles que pagavam todos esses tributos, viviam uma vida onde eles só conseguiam garantir a sua subsistência, ou seja, só sobreviver. Veja que eles pagavam vários tributos para a utilização dessa terra, que não pertence a ele. Até cediam a sua mulher, caso fosse tradição no feudo, para o senhor feudal na noite de núpcias. E a pergunta do desafio do dia é: por que os camponeses não se revoltavam contra os seus senhores? Por que eles não se organizavam então e faziam uma guerra para mudar tudo isso? A pergunta está aqui, a resposta, melhor dizendo. Lógico que eu não vou dar a resposta de bandeja, mas para vocês imaginarem. O camponês medieval, ele pagava todos esses tributos, ele vivia essa relação de exploração, mas ele nunca questionava, ele nunca combatia e guerreava contra o seu senhor. Justamente por causa do seu pensamento, que tem, logicamente, ligação com o pensamento medieval da época, instalado sob o domínio da igreja. Vamos pensar então nesse desafio. Por que o camponês medieval, mesmo pagando vários tributos, mesmo oferecendo a mão da sua dama no dia do casamento, por que ele nunca se revoltava contra o seu senhor? Esse é o desafio do dia. Eu acho que aqui há vários elementos para a gente responder a questão